Sejam bem-vindos à Escola do Conhecimento. Sou a Sandra Luz, mais uma vez aqui com vocês. E tem uma coisa que eu não sou muito chegada a mandala, né? Então, fiz alguns cursos, né? E que é a mandala figurativa, né? Então, assim, não tinha muito interesse, né, de fazer aqueles desenhos. E eu sempre me questiono, né? Passei um tempo me questionando, inclusive, por que eu não gosto de fazer mandala? Né? Porque eu não tenho tanto interesse, vejo tanta gente assim, mandala. Mas resolvi, então, pensar sobre esse processo, né? E estudar um pouco mais sobre esse processo. E realmente, como eu venho estudando o Jung, né? A Anice da Silveira também, que trabalhou muito a questão do inconsciente, né? E também se inspirou no Jung, né? Sobre a questão de trabalhar o inconsciente a partir dos desenhos das mandalas. Então, eu resolvi me adentrar dentro das mandalas e conhecer um pouco, né? E começar a desenhar. Então, assim, eu comecei, fiz uma mandala ontem, eu estou aqui para mostrar a vocês. Então, ontem eu fiz essa mandala, e eu gosto muito da geometria, então eu parto para o processo de símbolos geométricos, eles me atraem muito mais do que as pétalas, talvez, né? Talvez eu chegue até elas. E hoje eu fiz um segundo, esse foi o de ontem, hoje eu estou fazendo um segundo mandala, fiz uma segunda mandala, também nesse ponto de pega o círculo, né, de em cima do círculo, marcar o ponto e fazer a expansão daquilo, né? Segunda mandala desse meu processo intuitivo, de percepção sobre esse meu inconsciente também, veio essa mandala aqui, tá? Então, essa mandala já muda o processo e, e se a gente observar, cada pessoa, ao olhar, né, isso é o interessante da criação dos símbolos, né? A forma simbólica, porque o meu inconsciente, ele tem uma ideia do que ele estava pensando naquele momento, o que, é que eu estava traduzindo. Mas alguém olhando pode ter uma outra percepção completamente diferente daquilo que na minha percepção era o contexto do que eu estava trazendo. O movimento em si, me veio a ideia do círculo vindo de baixo, mas um círculo vindo aqui, porém, ele começou a dar uma forma, e a forma que eu observei do que eu vim trabalhando era a ideia da Terra, né, planeta Terra aqui, aqui um mar, esse verde como se fosse um mar, aqui o céu, e isso aqui, essas colorações de vermelho, amarelo, laranja, na minha concepção, né, me veio na minha mente a questão dos plasmas que está entrando no planeta, muita energia, né? E isso talvez vem, eu tenho, né, acompanhado um pouco esse processo dessas camadas de proteção da Terra, dessa explosão do Sol e como esse Sol está entrando no planeta. E isso foi vindo para Mandala. E tem uma coisa interessante que eu queria, né? Quando eu fiz essa mandala, me veio uma coisa que era, poxa, eu queria botar uma pessoa aqui, mas eu achei que quando eu pensasse em colocar uma pessoa ali, né, caminhando ali, eu talvez eu já não tivesse dando mais não indo muito no aleatório, no permitir que fluxo viesse, estaria dando comando naquele momento, né? Então, eu digo, não vou fazer, porque vai ficar a mente consciente, ela está querendo fazer o papel dela aqui junto com a mente consciente, ela quer se unir as duas. E aí o que foi que eu fiz? Eu simplesmente peguei uns pingos, como a gente faz na aquarela, joguei uns pingos. E, gente, o pingo, ele fez o que eu queria que ele fizesse. Ele trouxe uma pessoa para cá, e uma pessoa assim, aqui. Então, assim, sabe, a alma, né? Ela é uma explosão, ela consegue criar, né? Ela é potência, extremamente potente. Então, é sobre esses experimentos, sobre esse olhar muito a mais do que a, aquilo que a vida fica pedindo a gente para fazer de forma muito, né, sair vamos dizer, do modelo de performance, né, de performar, de fazer mandalas, né, muito simétricas e sair da performance, da arte,
para a essência da alma, né? Então, esse é o processo que eu estou me permitindo, que o Jung se permitiu também, e que eu quero trazer para vocês. Estou estudando esse livro aqui, O Segredo da Flor de Ouro, do Jung, tá? Ele tem, não sei se vocês conseguem ver, que ele me encora um pouco isso. E aqui ele fala sobre as mandalas, né? Vou ler um trechinho aqui para vocês rapidinho. Se as fantasias forem desenhadas, comparecem símbolos que pertencem principalmente ao tipo do mandala. Mandala significa círculo, e particularmente círculo mágico. Os mandalas não se difundiram somente através do Oriente, mas também são encontrados entre nós. A Idade Média, em especial a Baixa Idade Média, é rica de mandalas cristãs. Em geral, Cristo é figurado no centro e os quatro evangelistas, ou seus símbolos, nos pontos cardeais. Esta concepção deve ser muito antiga, porquanto Horus e seus quatro filhos foram representados da mesma forma. Entre os egípcios, como se sabe, Horus e seus quatro filhos têm uma relação estreita com Cristo e os quatro evangelistas. Mais tarde, encontramos um inegável e interessante mandala de Jacob Boehme em seu livro sobre a alma. É evidente que ele representa um sistema psicocósmico de forte coloração cristã. É o olho filosófico ou o espelho da sabedoria, denominações estas que mostram de modo claro tratar-se de uma suma de sabedoria secreta. Espero que aqui, de alguma forma, uma sementinha esteja aí com vocês. E eu vou fazer uma divulgação, todo mundo faz, né? Estou convidando vocês, quem tiver interesse em seguir esse caminho comigo, da gente começar a trabalhar essas mandalas mais dentro dessa percepção de alma. Eu vou estar abrindo para março, agendamento, ou individual, ou em grupo, para que a gente possa fazer juntos essa dinâmica de se reconhecer, de se centrar e de se permitir, né, olhar o mundo de forma diferente.